Alguma vez já pararam para pensar no que realmente diferencia uma conversa comum de uma conexão de verdade? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente essa jornada. Porque não se trata só de trocar palavras, sabe? Se trata de construir pontes. Pontes que de fato conectam e influenciam. Vamos começar. A fonte que a gente analisou hoje lança um desafio bem direto. Tá na hora de levar as habilidades de comunicação para o próximo nível. Mas calma, isso não é sobre falar mais alto ou usar palavras difíceis. É, na verdade, um convite para a gente transformar aquelas interações mais superficiais em relacionamentos que têm valor de verdade. A ideia é ótima, mas fica aquela pergunta no ar, né? Como é que se faz isso exatamente? Qual é o caminho para esse tal próximo nível? É justamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha, a resposta começa com uma mudança de perspectiva. Muitas vezes, a gente vê a comunicação como uma transação, né? Eu falo, a pessoa responde e pronto, a informação foi trocada. Mas a grande virada de chave está em começar a ver a comunicação como uma conexão. O objetivo não é só passar mensagem, mas sim construir um entendimento de verdade, um entendimento mútuo. E aqui tem duas palavras que são a alma dessa nova abordagem: autêntica e ética. Isso é fundamental. A influência de verdade, aquela que funciona, não vem de truques ou de um roteiro decorado. Ela nasce da sinceridade, do respeito e de um interesse genuíno no outro. Mas essa ideia de jornada, de conexão, não é algo abstrato, não. Ela se apoia em duas habilidades bem práticas, bem concretas, que são como os pilares dessa construção toda. E o nosso primeiro pilar é a comunicação assertiva. Pensa nela como uma ferramenta que permite que ideias sejam expressadas com clareza e confiança, sabe? Garantindo que a mensagem seja ouvida e, claro, respeitada. Então, o que significa ser assertivo, na prática? É a arte do equilíbrio. Imagina discordar de uma ideia. A abordagem passiva seria só ficar quieto. A agressiva seria atacar a ideia e quem a defende. Já a assertiva é o caminho do meio. É dizer, olha, entendo o seu ponto, mas eu vejo de uma forma um pouco diferente. De um jeito claro, direto e, o mais importante, sempre respeitoso. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa a diferença gritante. Olha só a primeira linha. A comunicação assertiva é clara e direta. Já a passiva ou agressiva é vaga, às vezes até exigente e só causa confusão. A assertividade sempre vai junto com o respeito. A outra abordagem, nem tanto. E a consequência mais importante de todas está na terceira linha. Uma constrói confiança, a outra destrói. No fim do dia, a meta muda completamente. Em vez de vencer a discussão, o objetivo passa a ser construir uma parceria. Mas comunicação de verdade é uma via de mão dupla, né? Depois de aprender a se expressar, é preciso dominar a outra metade da equação. E é aí que entra o nosso segundo pilar, a escuta ativa. Escuta ativa é muito mais do que só esperar a sua vez de falar. É a prática de focar totalmente em quem está falando. A maioria de nós ouve já pensando na resposta. A escuta ativa vira esse jogo. O objetivo é ouvir para compreender. Compreender de verdade as necessidades e o ponto de vista do outro. Esse processo pode ser quebrado em 3 passos bem práticos. Primeiro, ouça. Parece óbvio, eu sei, mas significa ouvir a mensagem inteira, sem ficar planejando a resposta e, principalmente, sem interromper. Segundo passo, processe. Aqui o desafio é absorver a informação sem julgar. Em vez de pensar, isso está errado, a gente foca em por que essa pessoa pensa assim. E o terceiro passo, que é crucial, confirme. Antes de responder, verifique. Algo como, então você entende direito o que você está dizendo é. Isso evita muito mal-entendido e mostra que a escuta foi genuína. Agora, vamos juntar as peças. Quando a gente combina a comunicação assertiva com o escuta ativa, uma coisa incrível acontece. A gente para de ter apenas conversas e começa a construir algo muito mais forte e duradouro. É a soma dessas duas habilidades que transformam o diálogo: falar com clareza e ouvir com atenção. Juntas, elas pegam uma simples troca de palavras e elevam para uma conexão humana de verdade. É exatamente nesse ponto que a influência autêntica acontece. E isso nos leva a uma citação que resume perfeitamente o objetivo final dessa jornada, direto da nossa fonte: construindo pontes e parcerias duradouras. Esse é o grande resultado, o prêmio por dominar essas habilidades. A questão não é ganhar uma discussão, mas sim construir uma relação. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Com essas ferramentas em mente, qual é a primeira ponte que pode ser construída? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de um jeito totalmente novo de se comunicar. Agradeço a companhia e até a nossa próxima análise.